Vamos lá gravar a última parte da review do Balt 16 Deep Stack, parte final, reta final. Open bem tranquilo, né? Eu queria falar sobre estratégia contra Big. Eu tenho utilizado o CBET 100% contra Big Blind e tem funcionado muito bem, assim. Meu Big Blind, aliás, as minhas dúvidas de se betar ou não se betar, eu deixei de errar se betando 100%, porque a gente já deve se betar perto disso, então podem utilizar de CBET contra Big Blind 100% Eu dormi, foi muito nesse sofá. mesmo Rafa. E não sei pra que eu saí de lá. mesmo a gente tendo um flop conectado, bem dinâmico, eu acho que a única maneira de se facilitar aqui é fazendo a CBET. Então, uma vez que a gente vai CBEtar esse flop, e eu espero ter CBEtado, eu não sei se eu CBEtei ou não, eu espero ter CBEtado, para seguir essa estratégia do que eu tenho falado de CBET 100% contra Big Blind. Ou seja, CBET 100% mesmo, tipo, sem pode CBEtar 100% que vai funcionar muito bem, não tenha dúvida. Manter só aquela diferença do size, né? Conectado, né? Bem conectado, maior, né? Size vai variar um pouco, né? Mas Bom eu tenho dia, feito, geralmente, assim, pode ver que mesmo um flop muito conectado, eu tenho feito CBET baixo e tem funcionado de uma maneira geral, assim, tem funcionado bem. Beleza. Tipo, não sei se betar mais que 28% aqui. Tipo, um flop que antigamente eu não sebetava, então isso vem a partir de uma aula que eu tive recentemente e essa correção no meu jogo e tem funcionado muito bem. Então, passem a utilizar a estratégia de CBET 100% contra Big Blind, que vai ser bom. Sobre defesas de Big Blind, que é um leak que a maior parte do time assim tem. A galera tem bastante leak de defesa de Big Blind. Eu fiz uma aula recentemente e eu gostaria que todos assistissem para vocês terem realmente a dimensão de quantas mãos, quantos combos vocês têm que defender, porque vocês estão com certeza overfoldando. Tem uma galera aí defendendo tipo 20% de Big Blind, 25% de Big Blind, quando deveria estar fletando pelo menos 50% ali. Então, eu quero que todos se atentem a Big Blind, que a gente pode Naquela aula lá de criação de range, né? Fala até quase em 100% contra o cutoff, né? aí, tipo, vai mudar um pouco, né? Eu não entendi muito bem a sua pergunta do quanto que eu vou defender versus cutoff, é isso? Que lá Vai, no resumo de criação de range, são poucas mãos que você deixa vai aumentar com passar, né? certeza. Quanto mais o open raise vem de posição final, mais aumenta meu range realmente de defesa. Mas eu gostaria que vocês tipo, tivessem realmente a noção. Tipo, eu vejo uma galera tipo, foldando versus cutoff, que seja, foldando um 7-2 Sutri, por exemplo. E tipo, você pode defender essa mão tranquilamente.
Aqui, aproveitando para falar sobre mãos que geralmente eu faço probe turn, assim, eu sempre utilizo muito a dobra eu acho que é uma carta muito boa para a gente fazer probe turn. E aqui tem duas linhas de pensamento para confundir a gente. E isso, obviamente, que a gente vai determinar de acordo com a estatística que a gente tem do vilão. Tipo, quanto que ele se beta, se a gente tiver amostragem, enfim, por isso que é importante a troca de hands aí entre vocês, para que fique um número maior de mostragens. Eu não tenho, por exemplo, como determinar em 34 mãos se esse cara se beta bastante ou pouco. Tem uma de duas a amostragem dele. Então, é, um flop dama high versus big blind, o que pode significar esse cara não se betando um flop que teoricamente contra o big blind não é tão seco. Uma vez que tem o 5, 6 conectado com flush draw, ele não é tão seco. E aí entra a questão, tipo, esse cara daria check com 9-9, 10-10, vala-vala? Então eu encontro parte do field fazendo isso, mas a parte boa do field não. A parte boa do field continua se betando essas mãos, porque sabe que eu vou continuar dando call com 5 ou com 6. Então, a parte boa do field com certeza vai se betar 100%. Antigamente, e quando eu digo antigamente, coisa de um ano atrás, se concluía que quando a gente tinha um flop dama 5-6, por exemplo, como é esse, e o vilão em posição dava check, era muito mais valor do que fraqueza. Então, para vocês verem como a gente vai se ajustando e as coisas vão mudando em muito pouco tempo dentro do poker, né? Então, visto isso que eu falei, eu prefiro fazer aqui o probe turn com dobras, quase que sempre assim eu vou fazer, principalmente com essa mão, onde eu tenho duas pontas, então nem se fala. Mas eu faria aqui com combos piores. Eu faria aqui com... Se bate paus, tu prova também? Não sei, vai depender, tipo, do vilão, vai depender de um monte de coisa. Mas vamos lá para um exemplo. Se eu tivesse ás de paus com 7 de copas, por exemplo, seria uma mão que eu iria fazer probe turn, onde eu só tenho a equidade de uma overcard praticamente, né? Eu não teria muitas mãos muitos rivers que deixariam com valor a minha mão, mas seria muito bom porque todos os paus que batesse eu iria blefar com ás de paus, certo? Então esse é um outro. E principalmente eu tendo o 7 também, se eu tiver, eu tendo o Ás e o 7, eu consigo blefar batendo paus, eu consigo blefar batendo 8, eu consigo blefar batendo 9, eu consigo blefar batendo 4, porque eu consigo bloquear essa parte do range que teoricamente completariam as mãos que chegariam lá. Então, bom, aqui probe turn, com certeza. Acho que eu já falei muito até sobre a mão. E uma outra coisa que eu gostaria de fazer uma correção com vocês, que eu vejo a galera errando bastante também, é sobre size de probe turn. Isso é bem recente mesmo até. Eu utilizava para probe turn algo em torno de 55%. E numa aula recente que eu tive aqui em menos de 10 dias, isso também tem uma atualização, assim. E eu tenho usado a size menor que eu uso para probe turn, é algo em torno de 75%, e eu tenho tentado até puxar um pouco mais. Tenho feito algumas overbets, dependendo do vilão, e o probe turn vai funcionar muito mais. Então, Principalmente nessa profundidade de stack, né, Rafa? Que ele também não pode defender certo tipo de coisa, né? Com o stack que ele tem, né? sim, sim. Mas até mesmo em profundidades maiores, a size de probe turn, ela tem que ser... eu colocaria, assim, mínimo 75% do pot.
E eu gostaria que vocês fizessem até mais pesado, algo em torno de 80, 85 pote, e dependendo de algumas situações, 120, 130% do pote, fazendo até overbet. Fazer forte mesmo a size para Pro Turn. Isso é uma atualização recente e com certeza funciona. Vocês podem ver, tipo, a size minha aqui foi bem alta. Foi algo Rafa. Mas nesse caso, se ele Alô. dá... Fala, irmão, desculpa. Não foi mal, pode ir. Eu estava vendo se o microfone está funcionando para perguntar, depois eu pergunto. Aí, beleza, você faz um size desse 80% ou 120% no próprio turn. No River, a gente continua blefando ou, obviamente, vai depender do que bater? Vai depender do que bater. A gente nunca continua 100% blefe, né? Nunca. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo simples do que a gente não poderia blefar. Se dobra a dama no River, a gente pode blefar? Não, a dama tá com ele. Até porque se ele der call ali, o SPR vai ficar 1 para 1, né? Sim. Se dobra o 6, a gente pode blefar? Acho que pode, né? O 6 está na nossa mão de big, não? Não, a gente não pode blefar com dobras no River. Não existe blefe River com dobras. Não existe o quê, Rafa? Não existe blefar com dobra River. Deixa eu ler uma Rafa, pergunta. o James colocou alguma coisa no chat lá. Vou ler a pergunta dele. Quais os motivos da size alta? Motivos da gente fazer foldar, qual range que estamos mirando com isso? Exatamente sobre o que eu falei, sobre o range fraco, né? Sobre toda aquela atualização de pensamento que a gente tem sobre o que era um ano atrás e o que é hoje. Tipo, hoje o check flop ele é sempre fraqueza, ele não é valor. Tipo, e quando você faz uma size alta já, obviamente com 70% e 75% de rivers que bater, a gente vai continuar blefando e com size alta. Fica difícil o vilão poder dar call em você, por exemplo, com 9-9, batendo, vamos dizer, um valete. Então, cartas que a gente poderia blefar, quando aplicamos size baixa, mirando o range fraco dele, que é check, porque não é mais efetivo. Cara, uma pergunta que talvez eu não saiba responder para você. Quando aplicamos size baixo, mirando o range fraco dele, que deu check, por que não é mais efetivo? Cara, o porquê não é mais efetivo, talvez eu não tenha uma resposta pronta assim disso. O que eu tenho é uma resposta sobre números. O que eu tenho é uma resposta sobre números e frequências com filtros criados, que foi provado que com size mais alta vai funcionar muito mais o probe turn do que com size mais baixa. E isso vem... Não sou eu, Rafa, que estou inventando isso. Isso vem de um cara, com certeza, muito mais experiente que eu, no qual eu fiz um X1 há 10 dias atrás. 2 horas de um X1, onde ele mostrou frequências, o porquê que quando você C-beta baixo aqui, quais tipos de reação você encontra. Quando eu faço size alta, por exemplo, a aula que eu fiz de raise versus probe turn. Quero ver você conseguir fazer um raise versus probe turn e eu fazendo uma size alta dessa. Quero ver você conseguir fazer um raise versus probe turn quando eu faço overpot aqui, overbet. É difícil você conseguir fazer por blefe. Raise versus probe turn contra essas sizes. É isso que eu ia falar. Se você fizer uma aposta pequena, você pode levar um raise até o cara blefando em cima de você, né? Também. Isso daí, e a gente já fez uma aula sobre isso. Rafa. Funciona muito bem. Pois não. Eu queria saber quando que você faz 125%, 130%? Só quando está muito deep a situação? Exatamente o que eu ia perguntar, cara. Exato. Tipo, assim, principalmente em profundidades maiores, né?
Aham. Onde eu, tipo assim, tenho informação que o cara não se beta muito flop também é um incentivo a mais para eu fazer sizes mais carregadas. Quando tá contra dois, assim, também quando não é pote HU, né? Também é um outro critério que eu uso. E acho que meio que se resume a isso. Eu não faço com uma frequência tão alta assim, overbet também. Ô, Rafa, quando a gente faz um prob alto desse jeito, não fica mais difícil pra gente blefar river também se o cara paga? Não fica tipo, vai pagar com muita coisa agora? Eu acho que Eu- sim, mas fica difícil, mais difícil para ele do que difícil para a gente, né? Porque assim, a gente sabe as cartas que a gente tem que blefar se ele der call com uma size tão alta. E igual eu falei, tipo, você vai encontrar uma resistência muito menor. Não importa o número de vezes que você encontra a resistência. Quando você encontra a resistência, mesmo sendo mais difícil para você blefar river, quanto de ficha você conseguiu ganhar do número de vezes que você tomou fold? Então, a gente não deve pensar em uma mão que a gente encontrou resistência. Vamos dizer assim, para eu tentar ser mais claro. Cada 10 mãos que a gente fizer product turn com uma size alta, a gente vai encontrar resistência 20% das vezes. Ou seja, 80% das vezes você ganhou ficha. Mesmo que você perca ficha esses 20% das vezes. Então, Então, Ô, Rafa, no vilão da call, a gente pode praticamente aí, se a gente fizer uma saída de 80%, o vilão deu call no river, vai ser raríssimas vezes que a gente vai continuar blefando, então. não, é isso que eu ia perguntar. A gente vai blefar nos flush, na sequência que completa e nas Broadways? exatamente. Bater? Mas, tipo assim, eu acho que o Wise não é uma carta muito, muito boa assim, porque eu acho que ele dá check behind com alguns ases fortes, Rafa, principalmente. Rafa, Oi. se eu não tiver entendido errado, Rafa, essa probe turn com a size mais alta é igual você falou. Não importa quantas vezes a gente encontrar resistência, mas no geral a gente não vai encontrar tanta resistência, porque a gente quer que o vilão folda aí agora, Sim, né? sim. Essa Eu não quero que ele. é a intenção da Porque depois, se eu size. for pro River, é check, né? O River depois aí é check, provavelmente, né? A Se ele intenção pagar. da size alta é fazer o vilão foldar turn. Você vai aumentar a frequência de fold turn. Isso é fato. Eu tenho como provar isso para vocês fazendo filtro e mostrar o 20 dias atrás meu e aliás, 10 dias atrás meu e 10 dias para frente, tipo, a mudança do quanto que eu tô tomando fold para probe turn agora. Tipo, é nítido, assim, não é semente seletiva nem nada. E não é que a gente vai blefar menos, a gente vai blefar muito river. E a gente vai ter até mãos que completam valor. Tipo, a gente pode fechar o street aí, fechar a sequência, né? A gente vai blefar também em paus, porque a gente acredita que, vamos dizer que 90% do field se beta flush draw. É uma pequena parte ali de 10% que não se beta flush draw. Então, a gente também vai blefar flush draw. E a gente vai blefar também cartas como 10 e valete, com certeza eu continuaria blefando, porque são mãos que cobrem ali os pares entre o 6 e o 10. Eu acredito que 10-10 vala-vala ele continua se betando, e por isso que eu falo dessas duas mãos. Então, E mesmo a um gente... 3, Rafa, aí. Acho que o 3 não é uma carta muito boa para a gente blefar, assim, na verdade. Eu acho que mais essas cartas que eu falei, assim, que nem mesmo Pronto. o Eu pensei Ais, no Valete e no 10. eu não vejo o Ais sendo Rafa, uma carta muito boa também. última pergunta que eu vou fazer agora, Samão. Quando a gente tem valor, consequentemente, tipo, a gente tem um Ice 5 aí que tá defendendo, a gente vai ter que fazer essa size alta também, né? Pra balancear. Sim, sim. Eu vou mandar, gente, que senão assim a gente ficou 15 minutos nessa mão, acho que é de extrema importância, eu não estou dizendo que é irrelevante não, mas a gente daí não consegue finalizar essa review hoje e a gente precisa finalizar ela hoje.
Então, Bora. Eu espero que vocês tenham entendido, assim, que basicamente não importa tanto quando a gente encontra resistência, assim, que a gente vai aumentar a porcentagem de fold do vilão versus probe turn, e isso já é ganhar fichas. Acho que aqui eu vou... Bom, primeira coisa, assim, relevante da gente falar quando a gente está jogando de limp. Primeira coisa que eu não gosto do limp com esse combo. Eu acho que esse combo é mais raise do que limp. Então, primeiro leak assim do spot, mas a gente vai conseguir tirar um proveito de sabedoria aqui, que é quando a gente limpa e bate flop Ice High. O vilão nunca tem Ice nesse spot, e isso você pode explorar muito bem. Então, assim, eu com certeza que eu vou para... Espero ter ido para as 3. Eu sempre vou para as 3 quando eu dou limp e bate Ice High. Eu sempre vou para as 3 por blefe se necessário. Sempre. No River eu vou colocar tudo nele. Porque o vilão nunca tem Ice nesse spot. Gravem isso. Vocês podem blefar esse spot sempre. 100% das vezes. Flop que bateu a High num pote limp, SB versus BB. Vocês podem ir para as 3 tranquilamente. Eu espero aqui ter jogado... Não sei se eu joguei check raise, que também seria uma boa. Seria até, acho que melhor que bet, na verdade. Mas eu parti para bet mesmo. E encontrei um raise. Para mim fica muito fácil de jogar essa mão. Como eu disse, ele não tem AIS no range dele. Então ele está fazendo ali com certeza um raise versus flop bet por blefe com certeza. Não sei o que eu fiz aqui. Talvez eu tenha dado só call mesmo. Não, já dei logo outro. E eu acho bom assim esse re-raise. E aí é isso. Tipo, ele não consegue fazer mais nada. Ele nunca tem AIS no range dele. O importante desse spot, o que a gente consegue analisar com esse spot é SB versus BB, pot limp. A gente não consegue, a gente não tem como não blefar as 3 sendo AIS high. Pode ir para as 3 tranquilo. Só, no caso aí, se fosse Reis High, já mudaria, né, Rafa? Já não... O Rei High já muda um pouco. Tô dizendo AIS high. Beleza. Rei High você já vai encontrar alguns check behind. Assim... E aí, quando você dá essa volta aí nele, né, que ele te tribeta e você dá um re-raise, aí você tá dizendo, não, eu é que tenho o AIS mesmo, né? Você eu sei que não tem, mas eu tenho. Sim, é porque o AIS está muito mais no meu range do que no range dele. E aqui a gente joga range. Não tem AIS no range dele, basicamente. Rafa. Seguindo uma estratégia de se betar 100% das vezes contra Big, vamos lembrar que esse torneio eu joguei ele no dia 17/4, então assim, teve muita correção que eu fiz nos últimos 30 dias. Eu não sei se eu já tinha corrigido essa questão de se betar 100% contra Big. Mas eu espero ter se betado, que é um flop clássico de bet contra Big, né? Muito simples, inclusive. CBT e encontrei resistência. E aqui segue uma coisa que é importante, tipo, flop Ice High contra Big que a gente se beta e encontra resistência, geralmente é o Ice. Assim, eu acredito que 90% das vezes seja o Ice. Eu acho que eu vou dar outra aqui,
não tenho tanta certeza, mas eu acho que eu vou dar uma forte agora. Mirando realmente fazer ele foldar o 6, o 7. E ele não aguenta uma pancada que turne uma bomba, né? Então, eu quero fazer ele foldar combos com o 6 e com o 7. Aqui um pouco mais que meio pote. Eu acho que já seja o suficiente. E se a gente encontrar resistência aqui agora, é simples, tem que desligar, porque ele tem o Ás realmente, assim. Mesmo o Valete sendo uma carta que possivelmente a gente pudesse blefar. Eu não blefaria. Eu não blefaria nesse Valete. É simples. Você bete E flop, ele ainda facilitou o fold aí, né? Oi? E ele ainda facilitou o fold aí, né? Que ele veio betando. Sim, sim. Então, simples, quando a gente se beta e encontra resistência, mandando uma mais forte turn e tomando call novamente, tem que dar give up mesmo. Tem que desligar a mão e ir para o próximo spot. Lembrem dessas palavras, eu estou tentando ser o mais simples possível com as palavras, assim, acho que é a maneira mais correta. Aqui a gente tem as duas opções. A primeira seria a gente jogar de flat, eu não vejo sendo tão ruim assim. Mas para isso a gente teria que ter stacks menores à frente, assim, mais stacks de chove, porque a gente estaria dando flat mais por trap mesmo. Então aqui, como a mesa está numa média acima de 25 blinds, eu vou optar com certeza pela tribet aqui. Praticamente certeza. E tribet bem alta, né? A tribet é só manter aquelas sizes padrões. Eu não sei se você já pegou a size. O básico, assim, é 3x em posição. Beleza. E sempre 3.5 mais fora de posição. Então, beleza. manter o padrão mesmo de 3x aqui. A gente fez isso. Sim, recordei agora. É porque eu confundi um pouco com a fora de posição, que tem que ser um pouco mais alto. Um call é um flop chato. Eu, inclusive, preciso olhar as frequências de C-bet em flop tribetado com dama high. Esse é um flop que eu tenho bastante dúvida, mas eu acho que eu vou C-betar. Eu preciso confirmar isso depois na tabela de flop C-bet em pot tribet, em pot tribetado com dama high. Eu não tenho certeza. Se alguém tiver acesso à tabela aí para confirmar para a gente. De acordo com a aula do Pink, lá é mais check. É mais check em pot tribet? Então é As isso. damas e o as é mais check. Rei e vale é mais bet. Então ou é assim, 50% ou é check. Como eu tenho dúvida, eu não tenho, assim, essa é uma dúvida minha também, assim, eu sempre sofro nesse spot, então é só seguir o que o Pink falou na aula dele. Não sei o que eu fiz aqui. Rafa. Oi. Eu tava tendo acompanhamento com o Ricardo, né? E um level de pensamento que eu não estava levando para o meu jogo é porque, do mesma maneira que os bolts, que a gente está muito check raise fora de posição, valete, 10 e dama, quando a gente está em posição, tem um 9-9, tem uma mão que precisa de defesa, ou um 8 aí, a gente não se beta pelo mesmo motivo, quando a gente vê que o cara tem um check raise alto. Que esse board é um board que o camarada vai dar muito check raise. E é um pensamento que eu não estava tendo. Tenho certeza que tem muita gente que não leva esse metagame, porque é tão óbvio, né? E a gente, às vezes, a gente não presta atenção nisso. Eu tenho para mim que eu C-beto muito menos flop dama high, todo mundo sabe disso, mas eu tinha um pouco de dúvida e eu não tinha tirado essa dúvida com ninguém em pot e tribet. Porque daí em pot Você betaria aí também. Oi?
Eu cometeria esse erro de se betar aí também. Sim, no leak realmente, com certeza, o Pink tem razão nisso. E eu não vou nem argumentar nem nada, porque sou eu que estou errado. Aqui a gente conseguiu encontrar um turn que é muito bom. Eu acho que o range dele não deveria, pelo menos, ter combos como Dama-Rei. Então, fica meio explícito assim o porquê que a gente se beta mais em flop Rei High, Valete High, e menos com flop Ás High e Dama High, porque a gente vai encontrar mais resistência da tribet com essas mãos, com combos que tem Dama High e Ás High. Isso faz total sentido. Isso com certeza é um estudo novo do Pink, que ele passou para vocês. Isso é coisa nova. Então, é muito bom assim também da gente agregar isso nessa mão. Acho que aqui eu vou dar outra. Eu acho, pelo menos. Não tenho certeza, mas eu acho que eu já vou de all-in aqui. Acho que... SPR criado. Aí, Rafa, nesse caso aí, claro que esse aí o SPR ficou bem menor que um, mas nesses casos aí o Pink, esse tempo ele deu uma aula para nós e ele diz que é muito mais vantagem fazer uma continuation bet um pouco menor do que o Chove, no caso ali, superior às altas dele, mas menor do que o Chove, vai tomar muito mais call do que dá o próprio Chove. Acho que não nesse SPR, né? Não, esse SPR ficou baixo, né? Mas um por um, geralmente, assim, ele aconselha mais dar uma C-bet de... Sim, nesse caso ele tem bastante se eu tivesse 27 blinds, realmente eu faria size daí. Aí acho que muda. E tá, maravilha. a gente tem que sempre estar prestando atenção também nos stacks, né? Então, com esse SPR de 19 blinds, eu vou betar quanto? Eu fiz 7 blinds, deixando 12 para trás? Acho que não faz sentido. Não, claro, não estou dizendo que nesse teria que fazer, só estou complementando antes o estudo dele. Nesse fica muito claro que fica, né? Beleza. Ô, Rafa, eu perdi um pouco lá. Eu não sei se porque aí depois o Shelby falou alguma coisa que me deixou um pouco confuso. Se o correto ali era você se betar mesmo naquele board. Não, é check. É check. Eu errei. Aí era check nesse caso. Check. A gente vai dar check em flop Ás High, em flop Dama High. Flop Rei High, Valete High, a gente vai se betar. Ô, Rafa. Ok. Rafa. Oi. Quando você checa, volta ali fazendo um favor. Vamos seguir a linha de check, certo? Bate o rei turn, qual o size turn, cara? Seria mais de 60%? Sim, a size sempre vai ser maior quando a gente checar aqui, bater rei, até mesmo para criar o SPR também, vai ser maior. Uns 60%. Para caber chove river daí, né? Sim. Aqui acho que eu fui pro probe turn, sem sombra de dúvidas. Espero ter feito uma size alta, mas eu não tinha ainda a atualização. Mas eu já estava fazendo size alta já, ó. Já é uma size maior. E aqui é um caso explícito assim que eu acho que cabe overbet assim. A gente está 40 blinds efetivos na mão. São stacks de profundidade grande. Então a gente vai encontrar resistência maior e é contra 2. Então aqui um exemplo de um spot onde eu vejo caber overbet assim. E a gente vai tomar alguns checks ali, por exemplo, do Queen 027, vamos dizer que ele seja um jogador bom, ele vai dar alguns checks de dama 10, por exemplo, por ser um flop valete high. Então
Então, aqui com certeza E caberia a gente acertou um valor médio e ainda tem equidade, né, pro flush. Sim, sim. Não é tanto um valor médio, mas ok. CBET de 100% contra Big, eu tenho utilizado, tem funcionado. Eu acho que a maneira de vocês errarem menos contra Big é exatamente isso. Você betar 100% contra Big. E vocês viram eu já fazendo isso aqui nesse torneio. Tipo, todas as mãos que eu abri, Big defendeu e subetei. Todas. Aqui eu vejo um spot sendo muito bom para a gente fazer check raise. Eu não sei se eu fiz. A profundidade de stack está ok. Eu tenho o rei de ouros, que é muito bom. Tenho 2 overcards. E eu vou ter muita carta que eu vou poder barrer lá no turn. 9, valete, ouros. Muitas cartas mesmo para eu poder barrer lá turn. Overcards, obviamente. Então, não sei o porquê que eu dei call. Como eu disse lá no começo desse torneio, tipo, a gente sabe, eu também cometo os leaks jogando, erro, mesmo estudando bastante, já tendo alguma experiência a mais, vamos dizer assim, tipo, eu cometo os erros durante o game também, sem sombra de dúvida. E Às vezes isso aí também é quantidade excessiva de tela. Algumas sessões eu acho que eu erro até mais do que eu deveria, assim, pelo level que eu jogo, vamos dizer, né? Pelo buy-in que eu já jogo, tem sessões que eu sinto que eu erro muito mais do que eu poderia errar. Eu não sei, eu fiquei meio receoso aqui, eu acho que eu joguei todo errado essa mão, do começo ao fim. Seria check raise flop aqui, com certeza. Uma vez que eu dei call, acertei esse rei, eu até posso dar check para manter as mãos de blefe dele, mas eu já tenho que pensar que eu vou começar a tomar muito check behind aqui. Eu acho que os As e 10, por exemplo, os combos com 10, As e 10, Dama 10, Valete 10, eles dão check behind. Rafa, mas o rei não é uma carta muito melhor para ele continuar? Por blefe, né? Uhum. Por blefe, sim. Então, aqui, com esse 3 de ouro, eu acho que é uma carta super confortável. Eu tenho que tirar valor nesse river. Eu não posso checar nunca esse river. Simplesmente eu não posso checar nunca. Então, eu cometi... Só um minuto para eu tomar um remédio aqui só, Léo. Só um minuto. Você tá melhor, Rafa? Naquele dia você tava meio mal? Não, tô nada, cara. Você viu, esqueci de tomar o remédio de manhã, já começa a doer. Se eu não tomar o remédio, a dor volta. Eu tô à base de Tramal. Melhoras aí, Rafa. Remédio forte pra caramba, dá náuseas, caramba. Só pegar um copo d'água aqui para eu tomar esses comprimidos aqui, a gente já vai continuar. Bem rápido. Vamos retomar aqui. Então, acho que ontem eu pedi desculpa aí porque tava perguntando demais pro pessoal e o pessoal diz, continua, porque às vezes a dúvida de outro, hoje a aula tá muito legal, porque todo mundo tá participando. O pessoal desinibiu mais, né? Eu não vejo problema nenhum em perguntar, não. Acho que interagir é sempre muito bom.
Eu não entendi o comentário no chat ali sobre qual spot que vocês estão falando. Acho que era o Dama High. Do Tribet Pot lá. Ah, tá. Isso. Ok. Já vamos resumindo aqui. Acho que eu errei esse spot do começo ao fim. Era check, raise, flop, com certeza. E eu não posso deixar de extrair valor river, uma vez que ele deu check behind turn. Aqui eu iria para uma size eu diria, de pelo menos 40%, para eu tomar call dos combos que tenho 10. Até mesmo mãos como Vala Vala Dama Dama, que eu bloqueio Dama Dama, mas Vala Vala nem tanto. E eu simplesmente tenho que ir para bet. Não posso deixar de tirar valor. Eu acho que eu tô ganhando essa mão, não vou foldar nunca. Eu acho que eu tô na frente, realmente. Só que não. O jogador é um jogador fraco, a gente pode até dar esse note. Não existe ele dar check nesse rei quando ele tá blefe. Ele tendo flush draw. Então, análise a gente faz achando que tá... Vocês verem como que é, né? A gente se confunde, a gente costuma achar que o vilão pensa igual a gente pensa. E nem sempre é assim. Eu tenho a certeza que se a gente pesquisar esse cara, ele vai ser um jogador fraco. Porque é simples. Toda parte de blefe, o vilão tem que continuar betando naquele rei. A carta é excelente para ele continuar blefando. Então, como assim ele pega a parte de flush draw e dá check? Assim, vamos tirar aqui da prova, eu posso até estar errado, né? Não sou o dono da verdade nem da razão. Mas vamos tirar da prova aqui se ele é um jogador bom, se ele é um jogador fraco, né? Eu, assim, tiraria uma conclusão imediata dele ser um jogador fraco. Eu não sei o que está acontecendo com a minha internet hoje. Queen underline 027. É isso? Não. Queen underline 027. Vamos lá. Vamos ver quem é o cidadão. Olha lá, tá explicado, né? A capacidade 55 dele. Então, por isso que a gente tem que saber, antes da gente ficar fazendo análise de mão, e eu acho que tá aqui um exemplo bom que a gente pode utilizar, que tem aí uma grande parte do time fazendo isso, fazendo leituras de ranges em cima do que você conhece do jogo. E é aí que um monte de jogador tropeça, porque não sabe contra quem está jogando. Eu mesmo fiz uma análise desse spot, falando que o cara nunca tem flash draw, mas eu estou analisando como se ele fosse um jogador bom. Então eu não posso ter a conclusão que ele nunca tem flash draw se eu não sei quem é esse jogador. Então, por isso que é importante. Tipo, se eu tivesse feito uma pesquisa contra esse cara, eu ia enxergar a capacidade dele 55 e pronto. Eu ia entender que sim, no range dele tem uma parte de flush draw ainda, que ele checa nesse rei, porque ele é um jogador fraco. Simples. Vamos pro próximo. Rafa, Rafa, o que você mudaria se você tivesse charcado ele e falasse, cara, esse cara é um recreativo, ou ele é um reg loser, que é o que parece ser. Como que você jogaria? Cara, eu acho que a melhor maneira de eu jogar aquele spot, eu não tenho dúvida de que continua sendo bet river. Eu tenho que liderar aquele river. Porque toda vez que eu tomo volta naquele river, eu tô perdendo. Confesso que a minha cabeça ia ficar embananada a hora que eu tomasse a volta do flush, e eu ia tomar a volta do flush muito provável. Não tinha dobra, né? Não lembro. Não. Tinha o 3. Tinha o 3 da dobra. Então, primeiro, ele nem vai me voltar com tanta frequência assim, river. Porque jogadores fracos, eles
só te dão volta no river quando eles estão nuts. Então, se você tomar uma volta river, saiba, você está perdendo. Você não está tomando volta por blefe. Ponto. Isso é fato. A não ser contra jogadores E se bons. você joga... E se você joga a mão aí correto para frente, talvez depois do reis ele não continuasse mais, né? Para ver o flush, né? Você desce a tribete, né? No flop, aí bateu o rei, dá mais uma, talvez ele não vá pagar para ver a terceira, né? Se eu desse check raise e flop, ele vai pagar. Jogadores fracos não foldam um flush draw. Vamos para frente, porque a gente já está com quase 1 hora e a gente paramos em alguns spots aqui. O Rafa. A gente tem que finalizar essa review hoje. Oi. Rafa. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho a respeito lá do Sharkscope. Aquela capacidade, até qual porcentagem assim que a gente pode considerar um jogador fraco? 65? Como que é? Acima de 65 já começa a ser os jogadores que começam a pensar um pouquinho do jogo, vamos dizer assim. Então, abaixo de 65... Boa é acima de 70, né? Uma capacidade boa. Então, tá joia, já ajudou bastante. Obrigada. Acho que aqui eu tomei a tribete, poderia até ter optado em chovar essa mão, mas ele é um jogador tight. Eu já estou desconfortável de dar call nele até com esse 10-10, assim. Estou bem desconfortável. Eu sou obrigado a dar o primeiro call. Acho que eu não vou foldar a primeira c-bet. Obrigatório aqui o primeiro call. E aí bate uma carta que é muito boa, assim, que vai brecar a ação das mãos de valor dele, como a Isais Rei. Vai ser freado um pouco a ação. Ele não blefa tanto com dobra turn se ele for um jogador bom, né? E principalmente sendo um jogador tight. Sendo um jogador tight, assim, ele não vai transformar mãos aqui em blefe. Então, veio uma carta muito boa e River, uma carta que agora é complicado, porque agora o Ice Rei dele, ele beta, o Ice Rei dele, ele checa, e eu acho que aqui a linha melhor seria a gente tomar ação para escolher a size, assim. Eu não vou querer foldar tanto, acho, esse River. Então, acho que eu poderia fazer, tipo, 20%, assim. Sempre que eu tenho muita dúvida, River, eu já falei disso em algumas aulas, eu vou optar por fazer size baixa quando eu estiver jogando contra jogadores fracos. Contra jogador bom, eu não posso fazer nunca isso, porque eu vou ser sempre explorado. Sempre, sempre. Sempre eles vão conseguir explorar. Não betei, e aí provavelmente seja um Ice Rei mesmo. É isso. Mas eu acho que eu poderia ter betado. Rafa, por que quanto um jogador bom você vai ser explorado se você betar baixo ele vai pegar o AK dele e vai transformar em blefe. Um cara bom tem o potencial de fazer isso. Cara bom. Vai chovar, no caso. Cara bom, né? Probe e espero ter feito uma size bem grande. Eu gostaria de ter visto algo maior até. Ok. Vocês viram que todos os probes turn com size grande, todos passaram. E é isso que eu quero que vocês enxerguem. Não importa aquele que você vai tomar call. Mas quando eu tomo call, tá ruim para mim. Tá, realmente tá ruim. Mas você vai tomar muito menos call. Então, tudo que você consegue ganhar de fichas fazendo probe turn vai compensar, com certeza, a size mais alta. Isso aí já tá na FT, Rafa? Não, com certeza. Vamos esperar o próximo cair para ver. Não, entrou mais uma na mesa ali, não é FT não. Aqui. Vamos ver.
Deve ser semi, que entrou mais um na mesa aí. Duas coisas aí que tá passando demais, né? Principalmente nesse torneio, né? A size alta no Probitane e continuar apostando contra o Big. Lá Né? em Options. Em Options. Texto. 12º. Entrou Estamos quase na outro FT aqui. Quase na FT. Vocês vão começar a ver eu abrir muitas mãos aqui, uma vez que eu fiquei CL. Isso daqui já é um spot que podia ter tribetado. Pode começar a abusar mesmo na semi, quando tá CL assim na mesa, a gente tem que pressionar realmente. Pressionar a bolha da FT ali. Tem Ainda mais jogador recreativo. 12 left ali, 11 left, né? Pressionar bastante por ICM já, né? Sim. Com a mão, geralmente, eu não tribeto, e aí tô tribetando porque eu tô maior de ficha que ele, eu cubro ele. Ai, fiz merda aqui. Bom, acho que quando ele dá call, o range dele já tem bastante rei. Quando ele paga essa segunda turn, então, assim, quase que nunca é draw, geralmente já é a mão pronta, top pair ou até 2 pares. Eu acho que eu espero não ter blefado nesse river. Isso. Eu gosto de raise versus esse probe turn, mas não fiz. E deveria ter feito com certeza. Pelo menos dei raise e river e tomei call. A raise turn acho que até faria eu perder a mão, mas eu não tiro ali, eu acho que continua sendo bom raise versus probe turn. Com certeza, a gente não pode ser orientado depois que a gente viu as cartas. E aí, pressionando bastante. Pra ver como o cara é fraco, né? Abrindo bastante. Ô, Rafa, tá vendo como o cara é fraco ali, né? Sim. Bate um Ice, tá muito no nosso range. Ele faz um probe de 2 BB ali no pote de 8, praticamente, né? Mas ele tava seguido. Pois é, mas ali, nós no lugar dele ali, a gente faz 66% no mínimo. O tamanho, né? O tamanho da aposta. A partir da aula de hoje, no mínimo 75. Por blefe, a gente nunca vai fazer naquele Ice ali, naquele board ali. Bom, aqui CBET baixa, a flop Eye. E aqui acho que eu fui para fraqueza da mão mesmo, ver se ele inventava alguma coisa. Não inventou, e aí... CBET, continuamos CBETando 100%, tribetando algumas mãos por ser CMFT, mãos que geralmente eu não tribeto. Então, tudo isso é estratégia mesmo, né? Que agora a FT começou. A gente está bem confortável de ficha. Somos, inclusive, o CL. Eu, na hora, pesquisei, eu conheço esse jogador aqui já de longa data, a gente já jogou junto num time, a gente já foi sócio num outro time, ele já jogou na Pocar, então ele era o cara mais assim, que eu tinha que prestar atenção, que é o cara bom. Inclusive foi ele que cravou esse torneio. É o cara que tem potencial, por exemplo, da check raise por blefe nesse flop monotone. Mas eu continuei se betando 100% conforme a estratégia me pede. Aí você vai falar, Rafa, mas e aí quando você tava no check raise? Pronto, eu desligo. Aí eu pergunto para vocês, quantas mãos eu CBTei contra a Big? Todos foldaram. Teve uma resistência. Então, quanto que eu já acumulei de fichas? Quanto que eu já acumulei no meu enredo? Todos aqui monotone contra Big. Passa muito, verdade. Passa muito.
muito absurdo. Pode ser betar Já falou 100% qualquer flop contra Big. É essa dica que eu tenho para dar para vocês para não errarem mais. Não é só flop monotão, 100% contra Big. Aqui eu acho que eu não precisaria ter inventado tanto isso. Mas como eu cubro ele, FT, ele tem ICM para jogar, eu achei que eu podia fazer. Aí ele provou que não. Provou que ele é mais louco que tudo. Ele provou que não. E olha o que ele está fazendo, né? Tipo, aí eu já não sou mais o primeiro em ficha, tipo, as coisas mudam um pouco. Continuei na estratégia de C-Bet, tomei volta. E aí uma carta chata. Ah, mas já estava de all-in. Nem tinha visto. Essa ficha ali ainda ia ser complicado. Acho que tinha que ser betar aqui. Não vejo tanto sentido em dar check, não. Ficou ruim de continuar com a dele. Não precisa de defesa por valor. Quero chegar num spot aqui que a gente vai até, acho que, finalizar a aula nesse spot. É um spot bem complicado contra o Kamika ali, no caso. Eu fiquei em quarto lugar nesse torneio. Por conta desse spot mesmo, Terceiro, não foi não? Quem ganhasse esse spot jogado contra o Kamikaze, foi eu e ele, tipo, com certeza cravaria o torneio, que os outros jogadores eram fracos. E foi o que aconteceu, ele jogou muito bem a mão dele, sim. E ele me fez foldar uma mão que eu acreditava estar perdendo. Ok, puxamos também. Não sei por que eu fiz tão grande assim, deveria ter sido menor. Bet, puxa. Era o chip leader nesse momento, Rafa. Chip leader nesse momento. Fiquei bastante confortável de novo, comecei a apertar a mesa. Aqui eu acho bem complicado, mas eu não vou foldar, me conhecendo, eu não vou foldar. Esse cara já se mostrou ser bem louco o suficiente para fazer isso com qualquer AIS dele. E óbvio que o range dele tem o 6. Você tá perdendo pro Ais Vala e Ais C, né? Ele tem o 6, tem vários combos de 6 que ele é o big, mas eu não vou foldar me conhecendo. E ele tinha mesmo o 6. Ele era o big, né? Psique. Deveria pensar em foldar essa mão, mas para ele eu não consigo. Eu não tenho potencial para ele, assim. O negócio foi ele, sabe? Outro jogador talvez eu foldasse. Ele caiu, inclusive. É loucão, né? E a gente já vai chegar nesse spot que eu falei com vocês. Acho que aqui eu não vou jogar tanto de check raise, porque ele é o CL, então eu vou mais de call, não posso foldar minha mão. E aqui acho que eu vou liderar a river. Uma size baixa mesmo, é o suficiente. Eu quero chegar nesse spot para a gente finalizar. Não estou utilizando tanto check raise contra ele. Por conta dele ser CL, acho que a gente tem que jogar para eles não dar a chance de explorar o ICM, né? Era bastante explorável nesse momento. Eu tenho que mandar outra nesse rei, a gente já sabe. Mesmo tendo uma equidade assim horrível. Eu acho que você voltou CCL. Não, ainda não. Mandou ali. Foi uma mesa final bem difícil de jogar. Bom, primeiro de tudo, que eu acho que essa mão, o erro dela é essa mão que eu queria comentar com vocês. Eu fiz bastante análise desse spot, porque esse spot me custou o torneio.
Eu acho que eu começo errando esse spot quando eu não tribeto pré-flop. Por que eu deveria tribetar pré-flop? Pelo simples motivo de ser um torneio KO e eu cobri ele. Esse é um motivo assim muito relevante. Se eu não cobrisse ele, talvez eu pudesse jogar da maneira que eu joguei de flat. Mas como eu cubro ele, a primeira análise que eu tenho 100% de certeza no que eu estou falando para vocês é que eu deveria ter feito tribet contra ele. Ponto. A gente tem um flop 9-10 valete, onde eu fico flush draw nuts. Dificilmente eu vou foldar. E a história começa a se desenhar quando ele faz a c-bet grande. Quando ele c-beta grande. E ele não vai c-betar grande contra 2 se ele não tiver valor nesse spot. Inclusive, eu foldo essa mão principalmente pensando na size que ele fez flop. Falou que você fala que ele faz essa size é rei dama, dama 8, no caso, rei dama, né, no caso, né? Rei dama, trincas de valete, de 10 de 9. Eu acho que são as mãos que ele faz isso. Entendi. Essa size. Ele não faz uma size tão grande com Ás e dama, ele não faz uma size tão grande com Ás e rei. Principalmente num forehand, ele sabe que eu vou saber jogar o spot. Ele não vai fazer assim. Ele sabe que eu tô olhando para size. Ele sabe que ele tá jogando contra um jogador que tá analisando size. Então, bom, eu resolvo jogar de call aqui. Uma vez que eu tô colocando ele em topo do range, topo do topo. Então, não funcionaria eu dar check raise e provavelmente eu ia tomar porta na cara e aí eu ia ter que foldar. Então, eu optei em jogar call e eu acho que até aí tá certo. Uma vez que ele tá topo do range, eu acho que o erro, por enquanto, aqui é a tribet pré, que eu deveria ter feito. Aí, a gente tem uma carta boa no turn, mas é boa para confundir você. Ela é boa só para isso, na verdade. Ela não é uma carta boa. Completa muita coisa. Na verdade, não é que completa muita coisa. O rei dama dele ainda... Ela te dá força de continuar. O dama rei já tá nuts flop. Não é que completou agora, não. Já tá nuts flop. E as trincas continuam tirando valor. O problema é que aumenta a possibilidade de eu dar call nele, né? Que daí agora, tipo... Então, você acaba se confundindo nesse ás. Eu continuo não me sentindo tão confortável assim. E olha o tamanho da size dele, Sérgio. Nossa. É rei dama. Fez a size praticamente no valor que você não tem pot shot para pagar pro flush draw, né, Rafa? Mas e aí que eu falo que esse ás, ele acaba confundindo, ele me confundiu esse ás, ele me atrapalhou esse você ás. tem mais out. Se eu não tivesse... O rei dama vai fazer uma paçocada dessa para expulsar do poste também? Tem que pensar isso, né? Um double flush? Um double flush todo conectado? Sim, vai fazer. Eu faço alto aí, mas 14 eu não sei se eu faço não com o dama rei, não. Acho que eu vou fazer umas 11, 12. Ele com certeza, a size dele é boa. Eu acho que eu poderia ter desligado minha mão aqui e me atrapalhei com esse ás. Eu me atrapalhei com esse ás, com certeza. Eu tinha um stack saudável nesse momento, mas eu deveria deveria ter pensado no meu stack, em manter um stack saudável e jogar o próximo spot, sendo um spot mais fácil, uma vez que a gente tem 2 jogadores fracos na mesa. Eu encarei meio confortável. Se eu ganhasse esse spot, dificilmente eu perderia esse torneio. E acabei optando em dar o call aqui. Mas é o que o James falou ali, você tá com flush draw e eyes high, dificilmente a gente não paga. Principalmente, pelo menos eu, né? Eu iria pagar. Nossa, Rafa! E aí a gente... Morreu. Não tinha uma carta pior para virar, não, meu Deus do céu? Trinca o eyes. Não tinha.
E aí a questão é a seguinte, como ele é um jogador bom, eu não tenho a opção de liderar baixo, porque se eu liderar baixo e ele tiver no blefe, ele vai me blefar. Ponto. É ponto, porque ele é um jogador bom. Se ele fosse um jogador fraco, eu faria isso. Então, eu vou pela opção mesmo de checar. Eu tanquei bastante, tanquei muito, muito, muito. E resolvi checar, porque se ele tivesse trincado flop, ele fulou. Se ele tivesse seguido flop, eu não vou conseguir fazer as sequências dele foldarem agora. Ele não vai foldar, uma vez que o SPR já está bem menor que 1. Então, ele não folda mais, sendo um jogador bom. Eu optei em check e avaliar o que ele ia fazer, sabe? Eu tanquei muito, deixei comendo o time bank, deixei comendo. E ele simplesmente deu all-in. Caralho, velho. Gastei todo o meu time bank nessa mão. E eu acho que eu não tenho como estar ganhando de nada aqui. Também acho que não, Rafa. Eu, sinceramente... Você acha que ele foldava, Rafa, o rei dama para tribete? Pré-flop? Tem mais uns 10 minutos, cara. Nem isso, mais 5 minutos, cara. Aqui o que eu posso dizer para vocês é que ele não foldava dama rei. Eu conversei com ele sobre essa mão. Pré-flop também não, Ele realmente tem dama rei. Ele tá seguindo flop. E eu acabei dando um nice fold, assim. Para vocês terem uma ideia, ele estava compartilhando tela nessa hora com o antigo time meu. O antigo time que eu fundei, ele comprou parte da minha sociedade lá, que foi a F Brasil. Ele é sócio lá na F Brasil. E todos os jogadores da F Brasil me conhecem. Teve no mínimo 4 jogadores que me chamaram no privado, depois que eu foldei essa mão, e falou, cara, você deu um nice fold. Que eu dei fold mostrando eyes, né? Eu dei fold mostrando eyes. E assim, os caras vieram me parabenizar assim, pelo fold. E eu acredito que foi um puta fold. Não acho que... Rafa, nesse caso aí, você aconselha, às vezes, por exemplo, mostrar a carta? Claro que o Kamikaze te conhece. Eu fiz isso numa situação excepcional, porque era o Kamikaze, porque eu sabia que tinha um monte de jogador... Então, ele te conhece. Tinha um monte de jogador assistindo que me conhece, que conhece ele, e eu mostrei esse ice que eu tava foldando para mostrar que era um nice fold mesmo, sabe? Eu sabia que era um nice fold. Mas então, contra quem não te conhece... Não. Nunca. Nem contra... Não, até nessa situação. Esquece. Nunca a gente deve dar showdown. Nunca. Dar showdown é informação do vilão. Se ele tivesse me blefando e eu tivesse mostrado o Ice, eu ia dar uma puta moral pra ele, porque ele estaria falando, lá, fiz ele foldar o Ice. Então, nem nessa situação eu deveria estar mostrando que eu tô foldando. Nunca. Ei, Rafa, me diz uma coisa, e se você chovasse essa mão ali quando dobrou o As e botasse ele na porta? Foi o que a gente falou aí agora. Né? Não folda mais, o SPR não folda mais. Rafa, eu acho que você não perdeu o torneio por causa dessa mão, não, man. Foi 14 blinds, mas você tá confortável ainda, pô. Cara, mas te custou o torneio, não, mano? Custou porque agora ele... Psicológico na situação. Agora a situação ficou muito ruim, né? Óbvio que eu ainda poderia ter revertido a situação, mas se eu tivesse ganhado aquele pote contra ele tinha ficado com 10 blind contra 2 caras fracos. Olha lá, subiu a blind, eu já tô com 20 blinds, sem jogar mais nenhuma mão. Então aqui eu já trabalhou bastante, você tá com 30 blinds quase. Com 30? Eu ia estar com 90. Mais de 30, blinds. né? 10, 14 bebê. Eu tinha não, se ganhasse a mão, sim. Se ganhasse a mão. Eu torneio. Eu ganhei a mão, sim. Chega no forehand e perde um pote daquele tamanho ali, tendo que largar uma... Verdade, se você ganhasse a mão, se batesse espada ali, você ganhava o torneio. Contra um cara... Rafa, mas respondendo a pergunta de alguém ali, que é se você chova ali, porque aí você estava comprando um Ice Valete, né? Estava fullado.
como que você olharia esse spot do lado dele, se você chova o River? Se o SPR tivesse 1-1, eu pensaria em blefar minha mão. Eu teria, pode ter certeza que eu teria o potencial de transformar o meu Eyes em blefe. Não tenha dúvidas disso. Eu tenho conhecimento e potencial para isso. Eu sabia que eu estava perdendo a mão, mas eu teria coragem de transformar em blefe e eu ia fazer ele foldar uma sequência, uma possível sequência. Até mesmo eu poderia, de repente, fazer ele foldar um full mais fraco. Mas eu não faço por causa do stack. Por conta de estar bem menor que 1, tá tipo 0.5 ali de SPR. Mas ele sendo o reg, ele vai foldar essa sequência aí pra você, tipo, digamos que, perguntaram se você faria, tipo, compraria o Ais Valete, mas o Ais Valete vai tribetar pré-flop isso aí, não vai? Também, ele enxergaria isso. Bom, galera, espero ter... Ô, Rafa. Pois não. Só uma pergunta que eu acho que perguntaram, mas eu não prestei atenção na sua resposta. Bet pré-flop, você pensou em fazer, você acha que seria a melhor linha? Você acha que o rei dama dele folda? Se eu fizer check raise? Não, pré-flop, eu tô tribet pré-flop. Talvez. Depende da size, que eu vou fazer 4x, talvez ele folde sim. Porque eu cubro ele e ele sabe disso. Ele vai foldar pré. Então, o erro parte todo do princípio da gente ter errado o pré-flop. Por isso que eu falo para vocês que o pré-flop sempre tem que estar muito ajustado. Galera, espero ter... tá bom. Não, pode perguntar. Pode perguntar. E o tribet te deixa numa leitura mais confortável, porque se você dá o tribet aí da Paul, você já encaixa ele num range que no flop você de repente até largaria a mão. Sim, com certeza. Com certeza. É isso. Bom, a gente falou no mínimo de 2 ou 3 ferramentas hoje para vocês agregarem no jogo ou melhorarem ela, né? Que foi bet 100% contra Big e aumentar a size de probe turn. Então, a gente conseguiu também olhar a reta final. Quando a gente é CL, a gente vai ampliar muito o range de open, de tribet e de tudo mais para pressionar. E é isso. Espero ter agregado alguma coisa no jogo de vocês. E até a próxima. Valeu? A aula foi muito top mesmo a aula. Major, tem uma situação. O Rufino falou com o senhor? GL aí. Valeu, galera. GL. Pois aí. Valeu, GL. GL, valeu.